Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui, eu e o Felipe Sabará. Felipe, tudo bom, meu querido? Bom dia. Tudo bem, Warley? Excelente dia para a gente. Começamos aí com o pé direito, né, Warley? Perfeito. Felipe, nosso objetivo aqui hoje é conversar com o pessoal e fazer esse resumão, né? Essa recapitulação de tudo aquilo que a gente viu durante todo o nosso evento. Eu até preparei aqui alguns slides para que a gente possa conversar assim de maneira mais tranquila com o pessoal, revendo tudo aquilo que a gente conversou, refletindo mais um pouco. Então, o tema dessa aula live extra é a formação para TIUSP que queremos. Então, a formação para o tradutor, intérprete no Par Libras Português, que atua com textos sensíveis que nós queremos. Vamos lá. Na semana passada, então, Felipe, a gente começou conversando com a Aline sobre os desafios da interpretação da Bíblia, né? Desafios esses que são muito postos para os intérpretes que atuam por muitas das vezes sozinhos em seus contextos religiosos ou em suas comunidades religiosas, né? E a Aline, ela trouxe alguns pontos interessantes, principalmente sobre os gêneros textuais presentes nos discursos, nos textos bíblicos, e como que isso impacta a tradução, a interpretação, no tocante à interpretação simultânea, e a gente viu que são necessárias habilidades, competências, atitudes, não é esse conhecimento só imediato assim que vai resolver essas questões dos desafios que a professora Aline comentou. Sim, ela também trouxe um panorama bem interessante exatamente e mostrou, né, a necessidade, a partir da sua pasta de certificados, da formação. Acho que ela foi a que inaugurou esse argumento que nós utilizamos durante todo o evento, da necessidade do intérprete atuar, que atua no contextos sensíveis, mas também de ter uma formação continuada, uma formação que não acabe apenas no curso de Libras, não é mesmo? Você tá com o microfone mutado, Felipe. Tem que abrir aí, pode abrir. Olha aí se você não fechou seu microfone. Isso Abriu, mesmo, agora abriu. voltamos. Isso mesmo. E esses desafios são enfrentados por qualquer intérprete desse par que atua no Brasil, até mesmo no exterior, mas que usa a língua de sinais. Nós temos um amigo que ele se mudou para os Estados Unidos, conheceu alguns surdos lá e teve a sorte de encontrar uma pessoa surda brasileira que congregava em uma igreja lá americana, norte-americana, e ele realizava a interpretação do inglês para Libras. Olha que interessante, da língua brasileira de sinais. E ele compartilhou, e a gente percebe que independente da localidade, as angústias são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, e a necessidade da gente ter uma formação, da gente pensar de uma forma mais estruturada é a mesma, Warley. Perfeito. Na aula de número 2, eu e o Felipe, nós trouxemos então algumas discussões relacionadas a essa formação. A formação que começa ali nas instituições religiosas por volta dos anos 80 e 90 e vão se institucionalizar e se tornar hoje as formações que nós temos em âmbito acadêmico. Então tudo começa lá no contexto religioso e vai evoluindo até chegar ao contexto acadêmico. E aí a gente fez um panorama geral dessas formações. Discutimos que essas formações às vezes elas partem apenas de pressupostos linguísticos, não contemplando os outros elementos que estão relacionados à prática da tradução e da interpretação no Par Libras português, mas que, mesmo sendo contemplados os elementos linguísticos, é necessário que os intérpretes passem por esse tipo de formação, mas não acabem com a formação aí, né? Que eles deem uma continuidade nessa formação, né, Felipe? E a gente destacou, Warley, justamente um elemento muito interessante, que ele não é tão novo assim, mas absolutamente presente, talvez é novo na discussão, mas na prática ele já é um elemento reincidente, que são os textos sensíveis. Essa dimensão dos textos sensíveis para o tradutor e intérprete de Libras religioso, que atua também com outros gêneros textuais, e com outros tipos de texto, e o quanto os textos sensíveis eles vão impactar não somente a audiência, mas também aquele que fala, o próprio intérprete, e como que isso vai exigir um olhar muito especial do intérprete para lidar, principalmente no contexto religioso, com a atuação de textos sensíveis, e a gente já começou a discutir algumas técnicas, algumas estratégias que precisam ser efetivadas para que a gente consiga realizar um bom trabalho.
Isso aí. Na aula 3 a gente deu continuidade a essa discussão, trazendo então as propostas formativas. Nós tivemos até alguns convidados que chegaram até nós para discutir que a formação ela ainda carece de um olhar um pouco mais institucional e de um olhar que contemple todas as especificidades da formação desse tradutor para atuar tanto com a tradução quanto com a interpretação. Nós chegamos à conclusão que nós ainda não temos um espaço muito profícuo ou um espaço excelente de discussão sobre a tradução e a interpretação de textos sensíveis, mais precisamente o texto sagrado, né, dentro das nossas atividades formativas, né, Felipe? Exatamente, Warley. E aí a gente viu também, ao longo de nossas discussões, como é importante uma formação por competências. Existem até modelos mais novos, mas até os modelos mais antigos já denunciavam que saber a língua não é suficiente para a gente realizar uma boa atividade de interpretação. Então, a gente precisa desenvolver competência linguística, bicultural, metodológica, técnica e uma série de outras competências, conhecimentos, habilidades e atitudes para a gente conseguir fazer um trabalho adequado na interpretação religiosa. E a gente insiste, não é porque é voluntário, não é porque é um trabalho religioso que pode ser feito de qualquer jeito, muito pelo contrário. Exige sim uma série de conhecimentos, de mobilização consciente do que a gente chama de estratégias de interpretação para a gente conseguir realizar a atividade. Perfeito. Avançando, então, a gente fez depois uma reflexão tentando compreender qual é o nosso momento atual a partir de um conceito da sociologia que é o que horas são. Então, o que nós estamos vivendo neste momento e quais são as nossas perspectivas futuras? A gente observou que neste momento o que nós vivemos é uma falta de valorização do intérprete que atua em contextos sensíveis. Prioritariamente, a atuação se dá numa atividade de interpretação e pouco de tradução. Poucas são aquelas pessoas que têm acesso à tradução. Nós também observamos essa questão que o Felipe tocou, que parece que o trabalho enquanto intérprete em contextos de comunidades religiosas, ele é tido como não importante, como não necessário, como o não dependente de uma formação continuada, exatamente pelo fato de ser voluntário, né, Felipe? E aí a gente parte, Warley, justamente dessa angústia dos próprios intérpretes, que têm discursos mais críticos, que têm percebido, olha, como que eu consigo melhorar a minha atuação, o que eu posso fazer? Então, nós estamos não mais no momento inicial, nós não estamos em 1980, discutindo a primeira vez que a gente atua em igrejas, em contextos religiosos. A gente já está do ponto de vista histórico mesmo, nós estamos em um ponto que a gente consegue pensar de forma mais sistematizada, mais crítica e compartilhar essas nossas angústias, a ponto que aquilo que a gente fazia lá atrás, que é interpretar de qualquer jeito, ser um familiar de surdo já é suficiente, não é mais suficiente para atender essas dinâmicas contemporâneas da interpretação dentro dos contextos religiosos dos textos sensíveis. Exatamente. E por fim, com a Marinalva, nossa convidada, ela trouxe o seu TCC, que trouxe uma perspectiva sobre as pesquisas acadêmicas em torno da tradução dos textos sensíveis. E o ponto que mais me chamou a atenção na pesquisa da Marinalva foi o levantamento que ela fez dos cursos superiores de formação para intérprete, em que é apenas 2 de 9 possíveis, a gente tem a abordagem de algum tipo de especificidade que faz com que o intérprete possa atuar num contexto de uma comunidade religiosa, né, Felipe? E isso é problemático porque a formação generalista ela não é suficiente. Então, ainda que nós estruturemos uma boa formação, que seria uma formação primeira a nível superior, por exemplo, a nível de extensão, para formar tradutores e intérpretes, essa formação, ainda que consistente, ela não vai contemplar as especificidades do mundo que é a tradução e a interpretação no contexto religioso. E a Marinalva, muito felizmente, conseguiu fazer essa interface da nossa formação com discussões acadêmicas, e isso realmente nos chamou a atenção do quanto é importante e do quanto nós precisamos, Wally, de uma formação consistente nessa área. Perfeito, e por fim a gente chega aqui à nossa formação que queremos. E com base nessa formação que queremos, juntamente com meus colegas, né, o professor Felipe Sabará, a professora Aline Marquesani, a gente desenvolveu uma proposta formativa que, claro, gente, não vai atender todos os anseios, não vai responder todas as perguntas e não vai dar para vocês todos os elementos necessários para uma atuação competente no quesito
textos sensíveis. Mas é uma primeira proposta que pode ser futuramente aperfeiçoada, melhorada e muito mais aprofundada, né? Com certeza. Então nós estamos propondo a realização de um curso chamado A Tradução da Bíblia no Parlibras Português, Perspectivas e Desafios. Esse curso vai ter 60 horas de carga horária, vai ser um curso prioritariamente EAD, com aulas gravadas, mas também vai ter o nosso acompanhamento em algumas aulas ao vivo por plataforma, né, pelo Zoom. Então a gente vai se reunir, a cada 2 aulas gravadas a gente se reúne para fazer uma aula ao vivo, para repassar todos aqueles conteúdos, aqueles conhecimentos. Então a gente só tem, como nós somos 3 professores, 20 pessoas para cada professor, para a gente acompanhar. Então nós temos esse quantitativo de 60 vagas e é um quantitativo limitador, porque a gente não consegue dar conta de todo mundo, né? Nós tivemos nesse evento cerca de 3.000 pessoas inscritas. Então a gente não consegue dar conta. Então nesse primeiro momento a gente quer fazer uma coisa menor, para que no futuramente a gente possa expandir isso aí, quem sabe, né, Felipe? Uma pós-graduação, uma especialização um pouco mais elaborada acerca desse assunto possa ser disponibilizada para vocês. Então serão 10 aulas gravadas pelos professores, eu, o professor Felipe Sabarai, a professora Aline Marquesani, e a gente vai trabalhar com atividades reflexivas e discussões acerca dos desafios dessa tradução. Então algumas perspectivas de tradução e de interpretação e os desafios que são apresentados a partir dessa perspectiva. E por fim, das 10 aulas, a gente vai ter uma oficina extra a partir de um tema que vai ser demandado por vocês e a gente vai observar durante todo o curso quais são essas demandas. O nosso cronograma de aulas é esse que está exposto aqui para vocês. Aula 1 a gente vai falar sobre o sagrado enquanto um texto sensível, porque nós precisamos compreender que texto é esse, quais são as características dele, como a Aline bem comentou, né, Felipe, a questão do gênero textual, né, e muitos colegas não conhecem qual é o gênero textual da Bíblia. Como que eu consigo identificar esses gêneros na minha interpretação? Depois a gente vai ter uma aula teórica sobre tradução e interpretação, para a gente também conseguir entender a diferença entre as duas. O que eu faço? Eu faço na minha instituição tradução ou faço interpretação? A gente precisa entender. A aula 3, as múltiplas traduções da Bíblia, o que elas nos dizem. A aula 4, a Bíblia e seus gêneros textuais. A 5, os desafios da tradução e da interpretação da Bíblia. Das Bíblias é porque são várias traduções, e aí na aula a gente vai explicar o porquê disso. 6, aspectos a se considerar na translação dos livros da Bíblia e sua organização. A gente pegou toda a organização da Bíblia, né, que é Pentateuco, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, ofertas maiores, menores, e a gente vai trabalhar todos esses livros, todos esses agrupamentos, o professor Felipe vai trabalhar esses agrupamentos e perspectivas, metodologias de tradução e de interpretação para cada um desses agrupamentos. Aula 7, as dificuldades de tradução. Na 8, os problemas. Na 9, as estratégias. E na 10, uma prática para que todo mundo saia do curso também com a prática, né? Muito importante. Depois de tanta falação, vocês precisam também experimentar, vivenciar, né, Felipe, essa prática dessa tradução. E a nossa proposta é justamente ir além de uma formação generalista, que ela tem o seu lugar para a gente aprender vocabulário, aprender alguma noção inicial da própria tradução e da interpretação, mas quando a gente fala de contexto religioso, nós que somos intérpretes no contexto religioso, a gente sabe do quanto que demanda traduzir Bíblia, traduzir canções, traduzir momentos, traduzir textos sagrados, traduzir, interpretar. E esse currículo foi super bem pensado para a gente atender essa angústia que também é nossa, porque eu, o professor Wala, a professora Aline, nós não estamos isentos dessas angústias, nós também passamos, nós também quebramos a cabeça, nós também pensamos constantemente como que nós podemos melhorar a nossa prática. E uma das respostas que nós chegamos é essa organização de um conteúdo extremamente rico, extremamente profundo, para a gente discutir de verdade o que é o trabalho do intérprete religioso, o que fazer, como fazer, as dificuldades que existem, que são várias, e propor caminhos. A gente sabe que não existe um caminho ou aquele caminho de tradução, de interpretação, mas quais são os caminhos que a gente já percorreu, que a gente conseguiu, que não foi tão legal, que foi tão legal, e essa conversa, o Ali, sem dúvida, nos enriquecerá bastante.
Eu acho que com as pedras que a gente tomou na vida, né, Felipe, a gente conseguiu construir vários caminhos. E é isso que a gente quer passar para os alunos, né? Para que vocês, pessoal, não caiam nos mesmos buracos que a gente caiu. A gente já caiu e está aqui transmitindo esse conhecimento para vocês não precisarem cair. Então, a proposta do curso é essa, são 60 horas de curso. E, pessoal, para toda essa estrutura ser mantida, a gente precisa de um investimento. Então, o curso, ele não é um curso gratuito, a gente já ministrou um evento completo, gratuito, que está disponível no canal. Aquelas pessoas que não têm possibilidade de investimento, a gente super compreende, mas para toda essa estrutura funcionar, a gente precisa de algum tipo de investimento financeiro para que essa formação aconteça. Haja vista aqui, são 60 horas de trabalho, a gente vai ter também as plataformas que a gente precisa contratar para dar conta de todo esse contingente, né? E então as inscrições a partir de agora, para você que é do grupo do WhatsApp, 8 horas da manhã, está aberta, você pode se inscrever nesse link que está aqui, ivem3.com.br barra a tradução da Bíblia, o link que vai chegar para você no grupo do WhatsApp, e aí você garante uma das vagas. São apenas 60, pessoal. A gente não dá conta de mais do que 60 pessoas, porque já com 60 eu já tô achando um número muito grande. Porque imagina uma aula ao vivo com 60 pessoas querendo perguntar as coisas e acaba que a aula ela vai tomar um grande volume de tempo, né, Felipe? Mas a gente apoiou isso aí, vamos que vamos, 60 pessoas vai dar. E o investimento, pessoal, ele ficou na ordem de 10 vezes de R$ 58,60, que pode ser pago cartão de crédito, da forma como você achar melhor, ou ainda você pode ter acesso a esse investimento por R$ 497, que são 15% de desconto no pagamento à vista. Então, se você tiver a possibilidade de fazer o pagamento à vista, você vai ter 15% de desconto. E bônus, né, Felipe? Porque, claro, as pessoas vão investir, mas a gente também vai doar para vocês o nosso tempo, o nosso conhecimento. Todo o material do curso vai ficar à disposição para vocês para sempre. Enquanto a plataforma existir, vocês vão ter esse material à disposição. O certificado tanto do evento quanto deste curso. E vocês também vão ganhar o tão cobiçado e tão comentado, né, livro Por Não Conhecermos, Erramos Bastantes. O livro físico vai chegar para vocês, autografado no endereço de vocês, tá? Vai autografado igual esse aqui, cadê? Esse aqui de uma aluna minha. Autografa e a gente vai mandar o livro físico como um agradecimento por você contribuir com a criação da Academia Trados a partir desse investimento financeiro que você vai fazer, e também um agradecimento por você nos auxiliar a colocar isso em discussão, a trazer essas questões relacionadas à prática da tradução e da interpretação para o contexto religioso. E também você vai ganhar uma oficina de estratégias de interpretação simultânea com o professor Felipe Sabará. Então a gente vai ter esses dois presentes aí para que vocês estejam conosco e faça dessa formação uma formação que gere tantas outras as quais nós queremos trabalhar, né, Felipe? Exatamente, Warley. Então a gente entende que eu, professor Warley, a professora Aline e toda a nossa equipe, nós nos discutimos. Esse evento que se torna visível para vocês, ele é fruto de meses de pesquisa, de trabalho, de reunião, de estruturação curricular, de muita discussão, o que dá para tirar, o que não dá para tirar, porque na verdade a gente quer ensinar tudo, né? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece. Não, se deixar, esse curso vai virar um curso de eternidade, até enquanto a gente estiver aqui. Contínua. É. E assim, pessoal, é algo que a gente pensou de coração mesmo para vocês, com muito carinho, com muita competência, e a gente conta com vocês para vocês se inscreverem. Esses bônus são essenciais, tanto o livro do professor Warley, eu já tive a oportunidade de ler, é realmente um manual para a gente, de reflexão mesmo, muito rico. Tanto também a oficina, que eu preparei com carinho, já há alguns anos eu venho investigado a interpretação simultânea, algumas estratégias, tanto da ordem do intérprete, de ordem linguística, de ordem de interação com a audiência, de planejamento. Existem estratégias que a literatura nos traz e que, de fato, otimizam o nosso trabalho, em qualquer contexto, e no contexto religioso também. Então, o resumo da ópera é que nós fizemos algo com muito carinho, com extremo profissionalismo para vocês, e você não pode perder, não é, Warley? É isso aí. Então, pessoal, as inscrições estão abertas. Vou colocar aqui o link, ó. As inscrições estão abertas e a gente aguarda todos vocês. Então, as inscrições elas vão durar uma semana, né? Do dia de hoje, dia 14 até... 14 não, dia 7. Do dia 7 até o dia 11. Então, você tem essa semana inteira para se inscrever e o curso começa no dia 26 de outubro. A gente espera todos vocês lá. A gente quer discutir, a gente quer propor novas formações, a gente quer
ter vocês próximos para que vocês também sirvam como multiplicadores. Então, levem para outras pessoas esse conhecimento ao qual vocês vão ter acesso. Então, pessoal, a gente encerra esse evento com essa aula extra. Aguardamos todos vocês lá na nossa plataforma, na nossa aula inaugural. E eu espero que essa seja uma formação significativa e que traga para vocês os elementos necessários para tirar essa angústia que todo mundo tem, para sentir o coração um pouco mais quentinho, né? Com conhecimento, habilidade e atitude. Agradeço aos meus colegas, professor Felipe. Professor Warley, é uma honra. Obrigado também, professora Marquezine, os intérpretes que estavam e também estarão conosco durante todo esse processo. Realmente é um processo que a gente aprende muito. Eu, professor Warley, professora Aline, a gente ama aprender, nós gostamos de aprender com vocês, porque nós acreditamos que a educação se faz assim, de intérprete para intérprete, com experiência, para a gente conversar bastante. Um abraço para vocês e aguardo você no curso. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Hoje, depois da 1 hora mais ou menos, o certificado já vai estar disponível e vocês vão receber por e-mail, tá? Todo mundo recebe certificado gratuito por e-mail. A única coisa que a gente pede é baixe o certificado, porque depois de 30 dias, a plataforma que emite os certificados, ela cobra uma taxa para você fazer uma emissão de segunda via. Então já emite o certificado, já guarda, imprime, coloca no LinkedIn, faz o que você quiser, posta nos stories, posta no Instagram, em tudo quanto é lugar que você está participando, que você fez formação continuada. E aí a gente se vê em breve, pessoal, nas próximas formações. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.